todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. E esse é o primeiro episódio da 4ª temporada. A Aero é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, que congrega arquitetos, engenheiros, geólogos, geógrafos e universitários. E hoje o tema do nosso podcast é a gestão ambiental no município de Rio das Ostras. E quem vos fala é a Aline Marques, estou diretora da Aero, sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho e mestra em engenharia ambiental. E hoje, para me acompanhar aqui na mesa, eu tenho um super time. Vou apresentá-los para vocês. Só que antes, eu vou falar dos nossos patrocinadores. O patrocinador principal do podcast da Aero é a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos profissionais do sistema CREA-CONFEA. A Mútua oferece aos associados os planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. Se você ainda não conhece a Mútua, acesse o site da Mútua e se informe de todos os benefícios que a Mútua tem para oferecer. E também como patrocinador do podcast da Aero, temos a Criare Alphaville, que é a loja do grupo Vilari de Imóveis Planejados, que possui 20 anos de experiência. A loja Criare fica localizada na área comercial do condomínio Alphaville Costa do Sol e é referência na região em excelência em atendimento e projetos de qualidade em imóveis planejados. Também temos a Vilarejo Acabamentos, que é a maior rede de acabamentos do interior do estado. E a Navarra Engenharia, que atua na área de projeto estrutural, sondagem, estanqueamento, com profissional pós-graduado em concreto armado e fundação. E agora, para compor a mesa, eu vou chamar esse timaço que estão comigo aqui, os conselheiros de meio ambiente. Vou chamar Vanessa Bastos, que é engenheira ambiental e sanitarista e engenheira de segurança do trabalho. Vanessa, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, pessoal, o convite. É muito bom estar aqui com vocês, estar aqui da presença de Nestor, né? Essa pessoa ilustre aqui no ramo de licenciamento ambiental, né? É uma honra estar com vocês. Obrigada pelo convite. E para completar esse time, também conhecido de vocês, Vinícius Barão, que é engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, pós-graduado em Ciências Atmosféricas, mestre em Engenharia Ambiental. É um prazer tê-lo conosco, Vinícius. É um prazer retornar a esse projeto, que é o podcast da Aero, onde a gente traz informações importantes, principalmente voltada para o nosso município. Tá? E hoje a gente tem, como a Vanessa já bem disse, a presença do secretário de Meio Ambiente do município de Rio das Ostras, Nestor, engenheiro florestal, formado pela UFRJ. É um prazer ter você aqui conosco para a gente poder bater um papo e esclarecer, trazer informações precisas e informações relativas a temas tão sensíveis na nossa cidade. É um prazer. Bem, o prazer é meu, né, estar aqui com vocês para poder, né, debater. É uma satisfação muito grande e agradeço mesmo o convite, né, de estar aqui, porque realmente é até um momento, né, oportuno para a gente colocar, né, algumas questões que às vezes se fala muito pelas redes sociais, mas não tem fundamento, né? Então a gente tem que separar o emocional do racional. Acho que talvez hoje os ouvintes vão ter uma visão melhor, né, talvez, do que a gestão ambiental em Rio das Ostras. Desmistificar, né, muito preconceito que as pessoas têm com essa parte de meio ambiente, né? Muitas pessoas acham que licenciamento é burocracia, que não vale a pena. Então, assim, acho que até a sua disposição de vir aqui se expor, né, como pessoa pública, já vai ajudar a gente a melhorar essa imagem aí do pessoal do meio ambiente, né? Que todo mundo acha que o pessoal de meio ambiente é quem trava, não vai por causa do meio ambiente. Então, hoje a gente vai desmistificar isso, a gente esclarecer muita coisa. Perfeito, positivo. Isso aí é uma coisa já antiga, né? E eu estou há 41 anos na estrada e 30 anos, né, dentro do serviço público e o resto em empresas privadas. O que acontece? Criaram-se, né, você falou, criaram muitas situações de dificuldade, mas muitas das vezes eu vejo por insegurança. Sim. Tá? Porque o analista sempre fica refém de uma legislação, de um avanço tecnológico, e ele não tem, às vezes, né, possibilidade de estar sempre se capacitando. Isso aí fragiliza, às vezes, a tomada de decisão. Eu entendo. Por isso que eu sempre fui, em todos os locais que eu trabalhei, em carro de liderança, eu fui sempre um parceiro do analista. Isso aí. Eu no INEA não fugi disso, tá?
Eu era um parceiro de todos os analistas. Não importasse assim, o nível, mestrado, doutorado, mas a gente tinha sempre esse critério, tá? De ser parceiro do analista, para ele não se sentir sozinho na tomada de decisão. É importante. Para começar assim, essa conversa, a gente já deu um start, mas eu quero parabenizar o município de Rio das Ostras pelo local que é instalado a Secretaria de Meio Ambiente. A gente trabalha com licenciamento ambiental, a gente roda alguns municípios, né, da nossa região e até de outros estados também. Em outras cidades, em outros estados, a gente vai a algumas secretarias de meio ambiente e nota realmente que o meio ambiente é uma coisa à parte, é uma coisa que está de lado, é uma coisa, né, para depois, deixa lá, bota lá no cantinho, lá, pega alguém, coloca lá para poder tratar dessa matéria de meio ambiente. E hoje tem o Parque dos Pássaros ali, que é uma das nossas unidades de conservação, né, no município, nós temos 5. E é muito bem localizado, bem arborizado, traz uma estrutura bacana para o pessoal trabalhar, então de parabéns com relação à estrutura e em relação ao valor que se dá ao meio ambiente realmente. Já começa com um ponto positivo, né? Esse ponto positivo aí temos que deixar um legado, né? Que é o prefeito Sabino, que teve a visão, à época, de fazer todas aquelas instalações, né? E hoje a gente está ali só como tomando conta, né? E preservando e melhorando, né? Os acessos, melhorando a estrutura, né? E sempre, às vezes a pessoa chega ali, poxa, que tranquilidade, né? Eu falei, senta na cadeira. Vai para nas dependências, né? Porque também eu sou meio estressado. O pessoal diz que eu sou muito, mas sou meio estressado. Mas não é ser estressado, é que eu tenho uma linha de ação, diríamos assim, muito transparente, e eu gosto que a coisa aconteça. Isso aí, às vezes, me tira do sério, e aí eu cobro, realmente eu reconheço os meus servidores, né? Eu cobro mais, não é que eles, mais do que o momento necessita, mas porque a cidade precisa avançar, entendeu? E tem coisas que às vezes a gente pode resolver só parecer um despacho, e aí fica processo na minha mesa, eu não paro. A demanda é muito grande. Muito grande. Parece incrível, mas eu tenho uma demanda semanal circulando na minha secretaria de 450 processos por semana. Porque tem as demandas de grandes empresas e tem as demandas pequenas, dos domicílios, das pessoas físicas, né? Dos Isso civis. E passa tudo pela secretaria. É uma secretaria que tem um leque muito grande de atuação, entendeu? E aí a gente tem que dar o retorno para o munícipe, né? E esse retorno, como que você faz? Com celeridade. Celeridade é importante dentro do processo. E às vezes as pessoas que já estavam ali, para você ter ideia, eu não troquei ninguém da gestão anterior, entendeu? Eu sempre tive esse respeito com o servidor público, né? Mas, ou o comissionado, desde que tenha rendimento, ou o da casa, eu preservei todos e fortaleço sempre todos, né? Tem um grau de empatia, né? Com todos eles. E é assim que a gente consegue talvez aumentar esse nível de produtividade. E as pessoas me demandam no Zap, também faz essa questão da velocidade, fulano está precisando disso, fulano precisando daquilo, e aí a gente consegue agilizar as coisas. Uma coisa importante que as pessoas não confundam celeridade com falta de observação da parte técnica. Eu ia falar sobre isso é a base, né? O servidor tem que seguir ali a questão da parte técnica. Essa questão ela é inegociável. Tá? Inegociável. É isso. Até porque você precisa estar calçado nas decisões, né? Que são tomadas pela secretaria. Vamos falar aqui. Estou 38 anos externo de Rio das Ostras. Eu não respondo nenhum processo em nenhuma empresa que eu trabalhei, nem Ministério do Trabalho, nem CREA. Não respondo nenhum tipo de procedimento dentro do IEF antigo, INEA, Prefeitura de São Gonçalo, Prefeitura de Partido Alferes, IBAMA, entendeu? Então isso aí me causa profunda tranquilidade, tá? É onde a gente passou, a gente primou, porque pelo serviço público, pelo bem encaminhar das coisas, entendeu? E a gente não tem nenhum tipo de adversidade contrária ao nosso nome. Mesmo as pessoas que, de alguma forma, né, como a gente do INEA e na fiscalização atuou de uma forma contundente, essas pessoas entenderam que esse era o nosso papel, entendeu? Ali eu estava como servidor. Então, é importante que você esclareça isso, porque as pessoas têm uma visão, assim, meio que um estereótipo do gestor, entendeu? Esse estereótipo é ruim, porque eu não estou dentro do convívio social de Rio das Ostras por uma questão pessoal minha, entendeu? Então, eu me reservo muito em estar em locais públicos, uma questão pessoal minha, não é nada... É meu, sempre foi... eu tenho essa vida, assim, muito tranquila,
Entendi. Acho que a gente está num momento importante para, já que você tocou no assunto, você tem lá a sua formação em engenheiro florestal, né? A especialidade em manejos, né? Da parte florestal. E aí veio construiu essa carreira. Hoje você está como secretário de Meio Ambiente de Rio das Ostras, mas você passou muito tempo atuando no órgão estadual, que é o INEA. Então, assim, conta pra gente um pouquinho dessa carreira, conta pra gente um pouquinho daquela história de organização das outras superintendências que você estava contando ali nos bastidores pra gente. Ele libera processo rápido, gente, porque ele literalmente é um homem que vive no trabalho. Ele vai contar essa história que é muito boa. Exatamente. No início de 2017, né, a época o secretário estadual do Ambiente, né, me convidou à sua sala, cheguei lá, ele disse assim, olha, estou precisando de você. Eu falei, pois não, secretário, estou aqui para atendê-lo, né? Eu era analista na época da gerência de agropecuária e florestal, a GELAF na época. E aí, não, eu preciso que você vai assumir o cargo lá em Macaé. Macaé é difícil, eu moro em Itaipuaçu, fica meio distante. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada, não, preciso de você, que eu quero que você vá lá e dê uma organizada. Porque lá é uma regional recente, mas as pessoas são do quadro, mas precisa de uma estruturação melhor e funcionalidade. Pois não, fui para Macaé. No início, né, tive que sofrer como todo imigrante, né, para um lar, né, e aí tive que várias andanças, e Macaé não tinha como alugar imóvel, e vim parar em Rio das Ostras, que é uma cidade não só aprazível, mas os preços, relativamente à época, eram melhores. E aí eu fiquei... Isso foi em que ano? Isso aí foi em 2014. 2014. E aí, o que aconteceu? Minha esposa gostou, vim morar em Rio das Ostras. Aí eu falei para ela, em 2018 eu vou me aposentar, o governo cabe em 2018, tá tranquilo. Aí, então tá bom, vamos junto. Ela veio, adorou a cidade, gostou muito da cidade. E aí, em 2017, o secretário me chama de nossa sala, saio de Macaé para ir falar com ele, para ele me chamar lá, é uma coisa muito, né, muito específica, né? E fui, cheguei lá, preciso que você vá assumir a regional de Angra dos Reis. Falei, poxa, secretário, eu moro em Rio das Ostras, são 350 quilômetros, mas eu preciso de você lá. E lá, infelizmente, fui lá não gostei do que eu vi. Eu moro em Rio das Ostras porque você precisou de mim lá. Inclusive, né? E aí, ele foi, você assume dia 1º. Então, foram 8 para 9 meses de vida contínua ali, para a gente 24 horas dentro do espaço de trabalho. E aí, conseguimos, né, realmente dar um novo ordenamento, que tinha uma carência muito grande de servidores do quadro, e aí a gente conseguiu, não conseguimos aumentar esse número, mas conseguimos motivar os que estavam através de um aumento da gratificação, né? E organizamos, né, uma coisa incrível, vocês terem ideia, a pessoa levava um mês para ter vista do processo, porque tinha que localizar ele manualmente. Inacreditável. Não tem como. E aí a gente conseguiu, ao fim de um dia de trabalho, né, conseguimos trazer para 15, 20 minutos, até menos, dependendo da data do processo. Isso aí foi um grande ganho dentro da região. Saiu até no diário, um jornal que tem lá em Angra dos Reis, né? INEA de cara nova. Então, isso foi muito, muito bom para todo mundo e para o pessoal da região, porque lá congrega Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. E para vocês terem ideia, aquela região é muito difícil comunicação, transporte, entendeu? Claro. Então, é muito difícil o cara sair de... Imagina só, o cara sair de Mangaratiba para ir no INEA e não ter a resposta que ele precisa. Não aceitava isso. Olha, qualquer situação, minha sala está aberta. Vocês não têm a resposta, me chama, marca uma hora com ele, com um requerente, ele não pode sair daqui sem resposta. Porque o cara sai de Paraty, de ônibus até Angra, é quase 2 horas, gente, de ônibus. Naquela época nem se pensava em processo digital. Não, era tudo. Tinha que ir, era no papel mesmo e na caneta, entendeu? Você tinha que ir lá fazer, você chegar lá e não ter. Demorar 1 hora e aí o analista ainda vir falar, não achei o seu processo, tem que voltar. E tem um fator muito interessante de Angra dos Reis, porque eu passei por um momento interessante demais mesmo. Na gestão do governo Lula, não lembro se foi 2005, 2006, eu não me lembro assim a data, precisamente, ou 2007, sei que foi no governo Lula ainda.
O presidente chegou no Rio e veio para falar sobre a inauguração da Luz, aquele programa Luz para Todos, na Praia do Sono. Já acampei lá. É um lugar maravilhoso. Aí ele chegou no Rio para isso e aí foi falar para o presidente, a gente não conseguiu ainda aprovar aqui no INEA. E o Carlos Mink, né, o deputado estadual, era secretário de Estado. E ele ficou meio numa saia justa, né? E aí, acho que foi em 2007, início do governo. Ficou meio numa saia justa, pô, ele secretário do mesmo partido do presidente, não conseguiu aprovar um parecer para a Praia do Sono. E aí, chama o Severino, né? O Severino era o Nestor. E aí foi Nestor lá para a Praia do Sono, quem conhece sabe que subimos a trilha, que não é como é hoje. Hoje era toda bonitinha, foi bem feitinha, foi refeito. Na época era tronco caído, pedras gigantes, escorregadias. E fomos nós com mochila e equipamento andando 3 quilômetros, subindo e descendo até chegar na Praia do Sono. Quando chegamos lá, fomos ovacionados. Eles vieram trazer a luz para a Praia do Sono. Aí nos deram janta, chegou mais de tarde, chegamos de noite. Deram janta e não tinha como voltar. Deram janta, deram pernoite. Foi uma coisa assim muito bacana, de empatia mesmo com as pessoas. Falei, gente, eu só vim fazer um relatório. O meu relatório vai... porque já tem um relatório contrário, eu vou tentar mesclar, né, coisas que sejam factíveis. Beleza, voltei para o Rio, sentei lá na minha mesa do computador, fiz o parecer e peguei ponto a ponto que o colega tinha falado isso e dei um outro viés. Que é assim, que detectaram, mas poderá ser assim, assim. Dei alternativas no processo. E no final opinei favorável ao à licença de instalação. Esse foi meu parecer. E aí foi assim, dentro da época da instituição, foi um auê bacana, porque era coisa que era necessária. Mas isso, o bonito disso é o seguinte, isso foi em 2007, mais ou menos assim, exatamente. E em 2017 eu volto a Angra, né? Voltou para lá. Voltei para Angra, já estava a luz na Praia do Sono. Aí um dia eu fui convidado para fazer ligar a chave na praia da Ponta Negra, em Paraty, que era a última praia daquela região, a última área costeira, que não tinha luz ainda em 2017. Olha que situação. Eram 40 famílias que viviam à base do querosene, tanto na geladeira quanto nos afazeres domésticos. Que estava à margem do desenvolvimento. Só de pensar que isso ainda é uma realidade, 40 famílias, né, no nosso país. 160 pessoas. E aí quando eu cheguei lá, tinha uma festa lá e tudo mais, aí tinha uns postes por dentro da floresta, né? Essa eu não participei do parecer, porque já estava lá. Deve ter sido o meu, a partir da festa. Aí, gente, isso aqui está me deixando muito feliz, porque em 2007, eu fui na Praia do Sono, fiz a mesma coisa, só que lá eu fiz o parecer. E agora aqui e a praia da Ponta Negra só chega de barco, tá? Não tem outro meio, não. E é uma coisa linda, tá, gente? É um anfiteatro natural. Se vocês puderem um dia, vão a Paraty e alugam lá um barquinho para ir a Ponta Negra. Vocês vão dizer assim, ó, o Éden é aqui. O Jardim do Éden. Próximo agora, esse ano, fiz a trilha para a Cachoeira do Saco Bravo, também é linda a cachoeira lá, é uma área aquela região ali maravilhosa. é muito linda. 2 locais bem cenográficos. Saco do Mamanguá, tá? Que eu acho muito legal. Saco do Mamanguá é uma região muito linda. E essa questão da Ponta Negra também, que o pessoal fala muito de Trindade. Trindade fica muito longe. Não, a Ponta Negra é fascinante, tá? Aí em 2017 você foi para lá e depois você veio para... Quando que você veio para cá, para a Secretaria de Meio Ambiente? Não, para aqui... sim, voltei em 2017 para o Rio, final, fiquei em 2018 no licenciamento ambiental como diretor, em 2019... No INEA ou na Secretaria do Rio? Não, no INEA mesmo, INEA. Diretor de licenciamento, DILAN. Hoje é DIRLAN. Hoje é DIRLAN. Foi aí que em 12 de junho de 2019, o prefeito Marcelino Borba, né, me convidou para mim vir assumir a secretaria, porque estava com um problema estrutural e me aconselharam, né, o meu nome para ele. E aí, poxa, eu estava no Rio, estava bem, mas, poxa, minha esposa morando aqui, né, vou morar perto de onde eu trabalho, não tem melhor. E aceitei o convite dele, que na época eu entendi, né, que era um desafio, né? Porque nunca esperaria, né, ser convidado dentro de um governo em sequência, né? Sempre o no início, né? Já tinha passado o Jorge Ronaldo, Paz Leme, e depois a Silvana Sarzedas. Aí eu seria o 3º secretário, entendeu? Então, é um espaço de um ano, é muita coisa, né? Nessa curta
curta, assim, história aqui contada, mais longa de história de vida, dá pra perceber que o Nestor é um cara de ordem, né? Honesto, íntegro. Se tem algum lugar que tem que ter um choque de ordem, tem que ter alguém que olha a parte técnica e que vai dar um direcionamento naquele local. Então leva o Nestor pra lá que ele vai dar um direcionamento. E aí você falou da Secretaria de Meio Ambiente, daqui de Rio das Ostras, que você tá hoje, né? Falou da questão de INEA. E a gente tem esses dois órgãos voltados para o meio ambiente. Um que olha mais a parte local, o impacto local, né? Trata do seu impacto local. E o INEA, que é a questão mais estadual, que alguns municípios, quando licenciam, atuam em caráter supletivo, né? Se o município não licencia, ele passa a demanda para o INEA automaticamente atende isso. Como que você vê essa questão de atuar na parte municipal, na parte local, e atuar numa questão mais macro, de empreendimentos um pouco maiores, empreendimentos com os impactos, né? Maiores, quando você cruza ali, faz o potencial poluidor com o porte de empreendimento, dá empreendimentos muito maiores. Como é que é tratar do impacto local e tratar do impacto um pouco maior dentro do estado? Olha, é difícil, tá? É muito difícil, tá? Porque são níveis de complexidade diferentes, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa, porque é controle ambiental. Sim. E controle ambiental, ele claro, proporcionalmente pela magnitude, mas ele é igual. Claro. Né? Então, o que acontece? Às vezes, a gente tem uma visão, hoje, dentro da prefeitura, com impacto, né, local, e geralmente impacto baixo ou médio, né? A gente tem uma visão mais ampliada da coisa. E aí, quem está de fora, acha que a gente está sendo meio que afrouxando a corda. Mas não é. Cada empreendimento, cada tipologia tem um nível de você estabelecer critérios, medidas compensatórias, condicionantes, e até você criar novos mecanismos de controle. Isso é importante. E aí, a gente vai para uma empresa tipo CSN, uma empresa tipo Peugeot Citroën, empresa tipo Land Rover, todas grandes, né? Reduc. E aí você... Aterro Sanitário de Gramacho, quando foi fechado. Então você tem esse tipo de currículo de empresas que você visitou, ou como fiscal, ou como analista, ou como diretor, teu universo se amplia. Entendeu? Por que se amplia? Porque é necessário você ter essa visão macro da coisa. E o bicho não é tão feio quanto parece. O problema do licenciamento é você ter critérios e atender esses critérios. A legislação, critérios, normas e procedimentos. Você não é a rigidez da lei, como as pessoas... O critério é mais importante, porque é o critério que vai dizer qual é o mecanismo de controle eficiente para aquela determinada atividade. E o senhor conhece os dois lados, né? Dentro do Estado e dentro do município. Exatamente. Então, o senhor já sabe o que o Estado vai requerer do município e vice-versa. O senhor já teve dos dois lados. E aí, hoje, aqui na Secretaria, como que o senhor enxerga essa sinergia? O senhor aqui, né, como a pessoa máxima, né, dentro do órgão, porque a gente sabe que tem temas sensíveis, né, que estão em andamento aí junto do INEA. O Vinícius vai até trazer aqui um pouquinho. Como que o senhor enxerga essa sinergia? Como que o senhor contribui para o município? A minha passagem pelo INEA de Macaé foi muito legal, porque todas as pessoas que estão lá hoje, nos cargos de liderança, foram minhas indicações. Legal. Né? Então, é sinal que não só acertei nas indicações, como os que me sucederam entenderam que estava acertado aquelas indicações. Olha só, todos eles são minhas indicações. O Magno como coordenador, um excelente profissional. O Felipe, que é diretor de licenciamento, chefe de licenciamento também. E a Laila, né, que é de fiscalização. Tem outros novos lá, que não é da minha gestão, mas também são pessoas que têm uma certa relação. E às vezes eu bati até de frente com o Magno, né? Como munícipe, né? Aqui, defendendo o meu município. E às vezes colocando algumas situações. Isso no início, né? Mas a legislação avançou e muitos gargalos que tinham em relação ao município, tipo assim, dissiparam. Então hoje a gente tem uma relação muito próxima, né? E bem coerente, né? Porque eu acho que eu sigo o princípio que ninguém quer transgredir. Ou transgride por desconhecimento,
né? Desconhecimento do que é, ou às vezes por uma certa dificuldade em acertar, porque, desculpem, às vezes tem uns checklists muito travados, e você, às vezes, não tem como você atender aquilo. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Aquele certificado do Corpo de Bombeiros. Laudo de exigência e certificado de aprovação. COICIP, né, que eles chamam. COICIP. Uma vez lá na DILAN, eu falei, gente, uma licença que o cara estava esperando, e o bombeiro também tinha uma certa demora lá na estrutura de engenharia lá no Rio. Hoje eu não posso minha licença ser atrasada, porque o bombeiro tem uma velocidade deles, é um outro órgão. Nós somos um órgão ambiental que tem o quê? As medidas de controle ambiental, as medidas mitigadoras. Então nós estamos aqui para fazer isso aí, é uma questão mais de segurança e risco. Isso aí. Que não é o caso aqui nosso. Eu não posso vincular. Respeito o Corpo de Bombeiros, respeito muito toda a engenharia deles, mas não posso esperar 2 anos para emitir uma licença, gente. Isso aí. Sinto muito. Aí as pessoas colocavam o parecer no sistema e aí a gente botava uma condicionante. Isso. Ia para condicionante. O que virava exigência, que era exigência, só saía se tivesse a certidão do bombeiro, virava uma condicionante para eles terem. Daí Entendeu? a importância de rever, né, a condicionante, da gente falar para os nossos clientes, enfim. Eu já falei isso aqui e falo para todo mundo. A licença é um documento vivo e ela não tem que ficar lá não tem que ser guardada na gaveta, pega lá, né? pendura lá como CNPJ lá. Tem programas que você tem que rodar, tem análise que você tem que fazer. Agora, para a galera leiga, diferença de exigência e condicionante. A condicionante é a condição que o órgão licenciador vai estabelecer para que você opere, né? Para que você possa atuar ali ambientalmente correta, né? De forma, acho que bem simples, né? Me corrija se eu estiver errado, Nestor. A exigência é aquilo que vai travar, que vai te impedir de chegar até o licenciamento. Então, você tem uma exigência, se você não cumprir, eu não vou te licenciar. Agora, se você tem uma exigência, você me cumpriu, mas como o caso, né? O Corpo de Bombeiros, ele, com a experiência dele, vai conseguir avaliar, o analista, né? Qual que é o potencial impacto daquilo ali explodir, ou causar um incêndio, uma explosão. E se acha que é um ambiente controlado, não, eu vou te dar essa condição. Você vai trabalhar, mas condicionalmente você vai ter que me apresentar assim que sair. Em alguns órgãos chama-se de nome diferente. Por exemplo, tem um que chama esclarecimento, outro notificação, outro solicitação. E assim, ali tem uma listagem. E aí, dentre essas listas de documentos, por exemplo, pode vir a questão do laudo de exigência e certificado de aprovação, que pode ficar para condicionante, mas tem outros documentos que não pode ficar para condicionante. E aí a licença não sabe por causa daquilo. Exigência brilhante. E para a gente que trabalha com licenciamento, foi ótimo esse precedente das secretarias e dos órgãos começarem a colocar o Corpo de Bombeiro como condicionante. Porque a gente ficava na sinuca de bico, né? Não conseguia andar com o processo no meio ambiente porque estavam cobrando uma coisa que não era competência. Como que eu vou cobrar algo que eu não tenho gerência sobre aquilo? É isso. Exatamente. É incoerente. É muito incoerente. Mas acontece, isso aí é tipo um dogma, né? E aí quando a gente chama a reunião e diz que tem um outro lado, entendeu? E aí você, na primeira semana, sua orelha arde nos corredores, né? Com certeza. Porque a rádio corredor, ela é implacável, tá? Ela não perdoa, tá? E aí a gente tem que buscar sempre esse lado humanista da coisa. Por isso que eu sempre fui muito próximo dos meus analistas, a quem eu trabalhei. Por quê? Para eles entenderem que a gente precisa ter um progresso sustentável, um desenvolvimento sustentável, melhor dizendo, mas precisa ter o quê? Também pareceres conclusivos. Não se acho. Ninguém acha nada, ninguém perdeu. Bom, a gente já falou um pouquinho de licenciamento e a gente tem, assim, de um lado a cidade que evolui com relação à população, das uma das cidades do Brasil que mais crescem há muitos anos. Tem a parte econômica que também evolui e do outro lado tem a questão da sustentabilidade, né, do cuidado com o meio ambiente, do olhar do meio ambiente, que a Secretaria de Meio Ambiente trata disso. E como ferramenta de gestão sobre essa dualidade, acho que a questão do licenciamento ambiental é muito importante. Como é que você enxerga o licenciamento ambiental como ferramenta de gestão na cidade, no município e no estado, né? Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo e pratico muito nas minhas falas. A melhor ferramenta de ordenamento ambiental é plano diretor. Tá? Independente se é a Secretaria de Urbanismo, independente se é a Secretaria de Obras, independente de a Secretaria de Planejamento, que tem a gestão sobre ele.
tá? Isso em qualquer... minha visão é essa. Porque a visão ambiental, ela não é uma visão isolada. Ela é um conjunto de coisas. Se você tem um planejamento ambiental para uma cidade, você tem que inserir esse planejamento ambiental dentro do urbanístico. Porque não dá para se dissociar o homem desse contexto. E muitas das vezes a gente faz um planejamento urbanístico só do homem, esquece o outro lado. Ou faz um ambiental, esquece o animal, esquece o ser humano e bota só a parte animal e florestal. Então tem que ser, eu acho que um bom planejamento urbano, plano diretor, é condição principal para isso. Por isso que eu sempre digo que as leis ambientais, elas têm uma ótica muito reta, muito retilínea, entendeu? Ela tinha que ter mais curvas, né? Ser cíclica, né? Mais nuances, porque ela não é que a lei ambiental ela tem que ser adaptativa, né? Ela tem que ser diretiva ou direcionada, mas dentro de um planejamento maior, que é o planejamento urbano. Eu sempre digo, eu trabalhei com muitos arquitetos e arquitetas, engenheiros civis e engenheiros civis, dentro da minha formação lá dentro do INEA. E a gente sempre tinha essa visão também, tá? Bem plural das coisas. O arquiteto não era só arquiteto, Sim. O engenheiro civil não era só um engenheiro civil calculista, entendeu? E nem eu, como engenheiro florestal e outros colegas da área ambiental, tinha essa visão. Então, conseguíamos, né, ter uma visão melhor do qual era o produto daquele licenciamento. E a gente trabalhava muito nas prefeituras também. É um trabalho multidisciplinar. Né? Multidisciplinar. E aí, quando você tem um engenheiro civil que ele só quer sair engenheiro civil, fica difícil. Entendi. Entendeu? Então, eu trabalhei tinha um servidor cedido do DR, né? E ele era muito, muito competente. Muito. Eu deixava o processo na mão dele, eu tinha tranquilidade da visão que ele ia ter. Teve um problema naquela estrada Paraty-Cunha. Poxa, ele foi soberbo na elucidação do problema, porque tinha uma dificuldade de linguagem entre o DR e o INEA, né? E aí ele entrou como analista, conseguiu dar um caminhamento, entendeu? Porque essas pequenas coisas que às vezes atrapalham, tem que ter alguém que tenha a visão lá na frente. Ó, mas se a gente fizer assim, vai ser melhor. E foi. Então é bacana essas interações, entendeu? Agora, sempre digo, planejamento é fundamental. E plano diretor, fundamental mesmo. Nós temos várias ferramentas disso, o Estatuto das Cidades, né? Várias ferramentas, né? Lei orgânica, lei, plano diretor mesmo, zoneamento. Acho que isso tem que se falar mais entre si. Tem que se falar, tem que atualizar, a gente precisa rever vários pontos. Inclusive, a gente vai aproveitar esse espaço, né, para a gente esclarecer e atualizar a população sobre algumas informações oficiais. Mas antes da gente falar nisso, se você está curtindo o nosso podcast, vou pedir para você, ativa o sininho, curta nossas redes sociais, a Aero está ativa, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Então, siga a gente, traga suas questões que você quer que a gente traga de temas aqui para conversar no podcast. E não esqueça de verificar as redes sociais também dos nossos patrocinadores. Se você não conhece a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA-CONFEA, acesse o site da Mútua e veja todos os benefícios que a Mútua tem para oferecer. Tratando desses temas, né, mais sensíveis, mais da área voltada para a área de meio ambiente nosso aqui, do município, a gente pode falar primeiro da questão do programa de recuperação de área degradada, né, em relação ali ao trecho de Costa Azul, que foi aprovado pelo Ministério Público Federal, né, que teve origem à questão do TAC, do termo de ajuste de conduta. Então, a gente queria saber como é que está, em que pé que está, se foi dividido em etapas, quantas etapas já foram cumpridas. Queria que você falasse também, eu já vi você falando lá no Conselho de Meio Ambiente, daquela oportunidade que gerou de fazer um estudo de caso, né, com as espécies ali naquele ambiente específico, e que você desse uma noção geral de como está realmente esse assunto. Bem, vou falar inicialmente de um histórico, né? Tá. Um histórico da própria questão da formação das restingas, né? Se você for estudar a zonação praial,
né, que é o perfil desde a faixa de areia até lá na encosta, você vai ver diferentes tipos de vegetação. E o que acontece? No passado, quando foi feito o projeto, lá, acho que em 2003 ou 2004, de revitalização da orla de Costa Azul, fizeram um projeto paisagístico, né? Ecopaisagístico, na verdade, na linguagem do INEA, que tem a licença. E esse projeto ecopaisagístico contemplou uma grande diversidade de espécies. E espécies nem sempre daquela zonação praial. Espécies arbustivas, que seria mais lá na frente, né? E essas espécies cresceram de uma forma descontrolada, porque plantou, né? Deixou crescer. E aí houve aquela nossa intervenção, que nós íamos fazer uma recuperação já programada, mas tivemos que acelerar isso devido à questão do movimento ambiental que surgiu. E apresentamos, né, ao Ministério Público, foi aprovado, e dividimos em três áreas. Tem a área 1, área 2 e a área 3. São 3 áreas que vão ser sendo recuperadas. A área 1 e a área 2 está bem adiantada, e a área 3 é uma área que foi mexida só numa borda só, foi uma alteração numa borda, então está fácil de ela mesmo se recuperar. Mas o que eu queria alertar ali não obstante, né, a necessidade de recuperação, que eu não jamais vou fugir, né, das minhas responsabilidades, mas o que acontece ali é que eu vejo uma orla muito fragmentada e com um processo antrópico muito forte. E aqueles quiosques, peço até desculpas se eu, de alguma forma eu falar algo que não diríamos assim, acha questionamentos, mas aqueles quiosques, se vocês analisarem, fizerem um horizonte deles, tem quiosques praticamente dentro da areia, dentro da praia, da formação praial da maré alta. Então, quer dizer, não respeitaram a formação de restinga, né? Ou o que restou dela. Então, hoje, eu tenho certeza que nós estamos fazendo um trabalho sério. O produto final vai ficar um produto bem integrado à paisagem e vai dar um outro visual. Agora, eu vejo aqueles quiosques, né, como um verdadeiro, assim, e lá na frente, perto da baleia, acho que tem 5 só num lugar, e tem um bem próximo ao mar. Não é crítica a ninguém, mas aquilo ali, acho que para a época, né, era o que tinha que ser feito, mas aquilo ali fragmentou muito o ecossistema de Restinga, entendeu? O interessante é que as pessoas questionam as ações que estão sendo feitas agora, mas não questionaram o impacto ambiental que foi feito na época, né? Foi muito maior. Se você ver as fotos, você ver as fotos do processo de construção, gente, eu tenho umas fotos aqui que são verdadeiras preciosidades. Você fica, caramba, era isso mesmo. Uma coisa assim estranhíssima. A movimentação de areia que foi feita, montanhas de areia, mecanizada. Claro. Mas aí o que acontece? Lá na frente, depois daquele Rio das Ostras, né, até chegando na baleia, tem uma formação bem avançada, né? E todo dia quase que eu vou lá, eu recebo pedido. Poxa, secretário, quando que vai chegar aqui? Entendeu? Quem não se foi contemplado fica pedindo. E aí, inclusive, quando na última vistoria que o procurador federal, doutor Fábio, esteve aqui, em 28 de agosto, ele me falou, poxa, vamos dar uma desbastada aqui para abaixar, para limpar. Eu falei assim, vamos ver, eu vou ver. Está fora do TAC. Então, não tem nenhum tipo de vinculação. Mas eu quero atender a todos. E aí, começando com a minha área técnica, e aí iniciou logo aquela reforma daquele deck. Aí vamos aguardar a reforma do deck e depois a gente faz uma nova avaliação para ver o que a gente pode fazer, para rebaixar ele um pouco. Mas eu estive vendo lá, é complexo, tá? É complexo. Você rebaixar ali... na última vez, eu tenho uma foto aqui, se vocês verem, vocês vão se escandalizar. A quantidade de coco que eu tirei debaixo de uma daqueles... Olha, sem brincadeira, uma coisa, um tapete de coco, assim, da casca do coco. Que estava dentro daquelas áreas de vegetação. Então, hoje, existe uma demanda para a gente fazer também. E eu não pretendo fazer sem um suporte técnico. Da outra vez, a gente tinha um suporte técnico, mas a gente fez um pouquinho aí, porque, na verdade, a gente queria fazer um novo projeto, entendeu? Uma nova forma para ficar... Se vocês repararem a formação que tem ali do mirante,
Mirante. deck ali do emissário, Tá. até lá na frente, é uma formação, que era a formação dali. Se você reparar, olhar aquela vegetação rasteira, né, rasteira, era o mesmo do lado de cá. Tá? A do lado de cá foi implantada e ficou arbustos e algumas até árvores. Quer dizer, saiu do porte da área ali, entendeu? Então, a gente quer defender a Restinga, mas queremos uma Restinga como ela deve ser. Natural, né? Entendeu? Não é uma Restinga que crie um obstáculo entre a praia e a calçada, porque não é essa a zonação praial. Claro. A zonação praial é o quê? Espécies reptantes e subarbustivas, no máximo. Subarbustiva, aquela rasteirinhazinha que cresce faz um repolho, tipo o guriri, que é um exemplo clássico disso. Mas aí a gente tá fazendo, tá ampliando. Vamos ter uma visita agora no final de novembro, mais uma visita. O projeto está sendo acompanhado, nós estamos adquirindo as mudas que foram pedidas. Eu tenho algumas resistências a algumas mudas, porque elas vão ser bem arbustivas, mas a gente vai fazer um plantio em núcleos, né, para formar massas de vegetação, que são ilhas, né, mas são massas de vegetação. Eu acho que quem passa lá vai ver que está sendo feito um bom trabalho, coerente com a necessidade. Excelente. Agora, o que a gente não pode ter é aquela concepção do restingão. Porque o restingão, onde um conceito de restingão, que eu vim algumas vezes, ali no Recreio, tinha aqueles prédios ali era um restingão mesmo, formações capoeiras, né? Pequenas capoeiras. Porque ali já está fora da zonação praial, entendeu? Mas a zonação de praia é aquilo ali mesmo. O que você vê no emissário é só você rebater, né? Rebate o plano. Só para cá é natural, para lá é o... Então, acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. As críticas são bem... Eu recebo bem as críticas. Mas muitas das vezes a crítica é de cunho pessoal. E aí fica difícil você ter que conversar com pessoas que não têm uma formação, entendeu? A gente está aqui para isso, para gerar informação de qualidade e trazer esses esclarecimentos que vão trazer à luz para a população informação realmente de qualidade. E é engenheiro florestal, né, gente? É uma pessoa que entende daquele bioma, daquela fauna, ele sabe do que ele está falando. Eu vejo que quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem muito ativismo, mas tem pouca ação efetiva, sabe? E com conhecimento técnico. Essa coisa que você falou de acelerar, dar celeridade ao processo, mas com embasamento técnico, é isso que a gente precisa. Porque a gente fala muito... Eu sou meio reticente quanto a isso. A gente fala muito de sustentabilidade, de conservar para gerações futuras, mas o futuro está aí. A gente está falando de problemas de 10 anos atrás que já está impactando hoje. Sabe, já tem geração aqui na frente que já não vai conseguir curtir muita coisa do que a gente tem, de possibilidade que a gente tem hoje. Então, a gente precisa ser assertivo. A gente tem que sair, né, da conversa, a gente tem que dar celeridade aos processos. A gente, como engenheiro ambiental, prover soluções que sejam, né, ambientalmente corretas, que sejam sustentáveis, mas nesse sentido, de corrigir o problema e não de ficar perpetuando. Eu sou da época, né, daquela geração cascuda, né, que você fazer um corte de terraplenagem era simplesmente uma ação de engenharia civil. Entendeu? Hoje você botou uma reta para fazer isso, o mundo acaba. 10, 20 ligações chegando. Entendeu? E tem que acabar. Porque tem que acabar mesmo. Por quê? O mundo tem que acabar, porque o que a gente vê de problema, principalmente nas obras civis, que impactam outras... Porque há os cortes desordenados. Nossa, problemas de solo é o que a gente mais está tem. Perfeito, mas antigamente, a gente que viveu esse tempo, era só uma obra de engenharia. Não tinha viés ambiental nenhum. Mas aí os problemas começaram a acontecer. Agora são Por quê? Estradas começaram a ter deslizamento, entendeu? Começou a ter uma série de situações que, tem algo mais aí, tem algo mais. Entendeu? Nesse tempo era desmatar para poder evoluir, né? A questão da evolução industrial e tudo mais. Foram se passando os anos e as coisas foram acontecendo, e hoje a gente tem esse maior cuidado, mas a gente precisa assim, ser assertivo, precisa assim, direcionar as ações para ações resolutivas, para resolver problemas. Acho que baseado nisso, a gente pode passar um pouquinho e falar um pouco do resort. Deixa eu só fazer um comentário sobre uma questão que foi colocada. Deixa eu me situar melhor. Às vezes a pessoa acha
que uma árvore sustenta uma encosta. Lê do engano, tá? Uma árvore sozinha, ela não é uma cortina atirantada. E né? depende da árvore. Né? Não, Isso aí. pode ser, não. E o que acontece? A gente, muitas das vezes, faz algumas intervenções de taludes um pouquinho maior do que faz uma para fazer uma berma menos acentuada, né? A inclinação e tal. Porque por recomendação. Porque às vezes você, porque não precisava tirar aquela árvore ali. Precisa tirar aquela árvore. Porque se não tirar ela, daqui a pouco ela vai tombar. E ela tombando vai carregar material. Às vezes a gente tem que ter esse cuidado também. Tem que ser ambientalmente correto, mas entender o lado do colega da engenharia civil. Às vezes, não pode tirar aquela árvore, não, que ela uma árvore só não tem fundamento. Tanto que vocês veem as árvores que têm caído no Rio de Janeiro, na capital. Ali tem outros fatores, né? Que ali a área é plana, mas ali a raiz não tem irrigação constante, não tem nutriente, está confinada, uma série de fatores. Mas você vê que ela não tem jeito. Se for uma raiz rasa, então... Então não tem jeito, exatamente. Mas às vezes as raízes pivotantes, dependendo da disponibilidade hídrica, elas se tornam raízes superficiais. Entendeu? Então tudo depende de uma questão biológica, tá? E também da questão física, do espaço físico ali que ela está inserida. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Não adianta olhar só... Eu lembro que uma das reuniões do conselho, eu não lembro exatamente quando que foi, mas estavam questionando muito aquela poda das casuarinas que tem ali naquela região, eu não sei o nome daquela praia, perto do Trevo. Abricó. No Abricó. Isso aí. E eu lembro que eu estava defendendo exatamente sobre isso, porque as pessoas acham que assim, ai meu Deus, derrubou uma árvore, estão cortando as árvores. Mas que tipo de árvore? Qual é a contribuição? É uma árvore nativa? É uma espécie exótica? É isso. É esse embasamento técnico que a gente tem que ter. E eu acho que essa informação que a gente também pode trazer um pouco mais para a população, né, para que eles possam se inteirar sobre essas ações, que isso não está sendo feito de forma desordenada, ou sem uma avaliação, ou sem um estudo, né? O que acontece? Tem árvores totalmente inadequadas ao nosso ecossistema. Por exemplo, casuarina não é nossa. É exótico. Amendoeira não é nossa. E uma árvore altamente voraz. Nossa, e tá? como? E as folhas delas entopem as redes drenais. Acaba com a muita Calçada, Tem não tem interação com animais, porque ninguém... Amassa os carros quando cai as amêndoas. Exatamente. E aí, fora isso aí, tem algumas espécies que são inadequadas para a área urbana. Eu agora até vou dar um spoiler aqui para vocês. No dia 10... Olha para cá, fala. Não, no dia 10... spoiler para você. No dia 10, né? No dia 10... Eu vou estar participando de um... É 9 e 10, mas eu vou na abertura, que é no dia 9, volto cedo. E no dia 10 eu vou para fazer minha palestra sobre... Fui convidado, né? Para o encontro estadual de arborização urbana. E aí, esse projeto Bosques Urbanos, me ligaram, é até um amigo nosso, colega florestal, e aí ele leu uma matéria no jornal, no nosso jornal aí, sobre os bosques urbanos, o conceito, e deixou me fala sobre isso. Aí comecei a falar para ele o que é o conceito dos bosques urbanos. E aí expliquei para ele. E essa questão dos bosques urbanos tem muito a ver com a nossa cidade, que não tem calçadas. Né? Tem calçadas aqui que você, ou tem um poste da energia elétrica, você tem que ir para a rua. Então não dá nem para calçada, o cara quer uma árvore. Pra gente já é difícil, não tem acessibilidade nenhuma às calçadas, então, infelizmente. Eu fiz até um scriptzinho que eu vou fazer uma apresentação para levar, e tem muitos fatores aqui em Rio das Ostras que é inadequado. Mas uma coisa é falar, olha, algodão na praia, uma árvore inadequada para a área urbana. Flamboyant. É árvore inadequada. Oiti, amendoeira, casuarina, entendeu? São árvores... Ficus benjamina, ficus elástica, aquela da folha grossona. Entendeu? Então, são várias espécies que são inadequadas em área urbana e você fica impedido de retirar porque o clamor da população é muito forte. Eu entendo o lado emocional, mas a gente tem que se ater aos fatos. Eu recebi uma senhora lá, que ela tinha uma árvore na casa dela que ela queria tirar. A árvore estava no rumo do muro, forçando o muro. E aí ela pediu para mim, para a prefeitura retirar. Falei, nós temos uma dificuldade porque estava na fiação. E a Enel, infelizmente, não colabora. A gente faz os ofícios, não respondem e não dá o suporte para o desligamento. E aí, às vezes, tem que ter a fatalidade, como aquela menina lá que morreu ali na boca da barra, né? Aquele eucalipto dentro da casa, que quebrou um pedaço e caiu em cima dela. Lembram disso, né? Veio a óbito.
E aí tentaram na época culpar a prefeitura e o laudo pericial foi totalmente contrário, né? A árvore está dentro da casa, né? E a árvore que estava bem fragilizada. Então, às vezes a gente tenta, né, esclarecer isso, mas o lado emocional fala muito alto. E eu tenho que, às vezes, até ponderar a minha fala. Mas a verdade é o seguinte, o impacto existe, tá? De você tirar uma árvore. Porque o lado emocional funciona. Entendeu? O lado emocional funciona muito forte. Mas a gente tem que entender as necessidades. E aí, falaste muito bem. Eu tenho várias pessoas que eu recebo lá na minha sala porque não tiraram a árvore na frente da minha casa, está me destruindo, tá fazendo... meu carro, quero sair, não consigo, porque está no bico e tal. Ela cresceu demais. Tem uma senhorinha ali na rua Piraí. É rua Piraí aqui no centro? É Piraí, não é? É Piraí, sim. É Piraí. Aqui no centro, perto ali do Cote. Entendeu? A árvore, a amendoeira, quebrou a cisterna dela. Ela vive com 1.000 litros de água, só que 1.000 litros para 4 dias não dá. Ela e uma filha, parece. Entendeu? Aí fomos lá, retiramos a árvore para ela poder reformar a calçada, a cisterna. Só que no dia, tive que ir lá. Tinha um cara falando, um cidadão falando, né? Muitas coisas, agredindo verbalmente os servidores. Claro. Aí eu fui lá conversar com ele, expliquei para ele, mostrei o parecer, que é um técnico habilitado. Aqui não é de orelhada, aí mostrei o meu técnico na época que assinou, expliquei para ele as fotos, mostrei a infiltração que tinha dentro de cupim. E aí ele, poxa, mas aí ninguém me falou nada, entendeu? Comunicação. Mas olha só, eu falei para ele, olha, infelizmente não dá para a gente fazer um edital de comunicação para todo mundo, né? As necessidades são muito grandes. Exatamente. Acho que a gente pode dar um salto aqui e ir ali no Mar do Norte para a gente falar daquela questão lá do Eco Samba Resort. A gente teve algumas solicitações de informações chegando para a gente na Aero e a gente fez um pedido de um esclarecimento, né, para a gente trazer informações oficiais, né, e não levar informações do que a gente achava, do que a gente entendia, mas informações oficiais. E aí aconteceu aquela reunião, depois foi para a Câmara, teve outra reunião, enfim. E o licenciamento, a gente quer saber, acho que trazer essa informação é importante. Como que está o licenciamento? Vai sair? Aquela questão do IFAM que ficou lá também, foi esclarecida? Como é que está isso hoje? Inicialmente, quem faz a gradação do impacto não é a prefeitura. Tá. Quem faz isso é o acesso ao portal do INEA. Os dados que são informados, eu sou muito cauteloso nesses dados, tá? Muito cauteloso, e o Maicon, que é o meu diretor, muito mais ainda do que eu, para informar dados exatos, entendeu? Porque às vezes por uma questão de 100 metros, né? Influencia, canteiro de obra, tudo influencia na tomada de decisão. Então a gente tem vazão de consumo, então tudo tem que ter muito cuidado. E aí, quando foi feita, né, a simulação, rodou baixo impacto. Então, isso aí é um fato que está ali. Então, começamos o licenciamento dentro das nossas prerrogativas. Dentro desse enquadramento. Desse enquadramento, exigimos tudo que era necessário. A empresa apresentou esses estudos, apresentou os documentos que eram inerentes ao INEA, e a questão focalizou muito no meio ambiente, mas também tinha o licenciamento urbanístico, né, que era da CEMOP. Esse quase não foi falado, né? A luz. Ficou muito foco no ambiental, porque é emocional. Eu entendo isso. Mas a empresa atendeu todas as nossas demandas, né, documentais. E a última demanda que restou, que ficou muita dúvida e muito questionamento, foi a questão do IFAM. E notificamos eles cumpriram toda a etapa do IFAM, até que uns 2 meses atrás, o IFAM enviou um documento, né, autorizando o início das obras, entendeu? Entendi. Então, na parte documental, não ficou resolvido. Claro que tem, eu respondi MP, MPE, MPF, não respondi o INEA, que não tive provocações do INEA, porque o INEA acompanha isso de perto, então ele está ciente das coisas. Mas respondi a todos que me... Alerge, respondi a todos que me provocaram, né, documentalmente. Agora, gente, vamos falar sério. Realmente, é uma ação visualmente, o impacto ali é um impacto visual, né? Você chega assim, opa. Mas a gente entendeu que a legislação
determina. Eu fui cobrado, mas a prefeitura poderia ser mais restritiva. Poxa, se eu for mais restritivo, eu estou indo descumprindo a legislação. Entendeu? Eu até, pode ser, mas fomos restritivos. A legislação exigimos o estudo que pode prévio, nascer. entendeu? De impacto ambiental, a empresa apresentou todos os documentos de licenciamento, entendeu? Agora, mas é uma atividade realmente que visualmente, né, causa um certo impacto. Agora, interessante, se vocês entrarem no nosso grande amigo Google, você vai ver a orla de Natal, a orla de Fortaleza, a orla de Porto Seguro, cobertos de resorts dentro da faixa de areia. Eu recebi um dia desse lá acho que de Natal. O cara sai da praia, um prédio suntuoso, gigantesco. Eu não estou dizendo que isso seja uma defesa porque que a gente licenciou, mas estou dizendo que são critérios que são adotados por cada legislação. E nós adotamos todos os critérios que a legislação nos permitia. Eu lembro que um grande anseio da população era com relação à questão do esgotamento sanitário, né? Em relação à água, que parece 3 ou 4 poços que iam tirar água. Aí o pessoal falou, opa, eu não tenho água aqui. Então esse pessoal vai tirar a água dali do lençol freático, mas aí tem a diferença do lençol freático e do poço que vai na rocha, o poço tubular profundo. E aí explicar sobre isso. E a questão do esgotamento sanitário também. Não tem esgotamento sanitário ali em Mar do Norte. Como é que vai ficar? Então essa parte emocional e essa parte das pessoas também é uma parte legítima, que merece esclarecimento e mereceu esclarecimento. Mas é importante no estudo trazer essa parte técnica, essa parte legal, porque ninguém está fazendo nada fora do que se pede, em termos de legislação, em termos de licenciamento. Começa tudo pelo enquadramento, coloca as informações de qualidade, as informações corretas, traça-se ali o porte potencial poluidor, te dá uma classe de impacto e você começa a licenciar a partir daquilo. Então, assim, é importante ouvir todas as vertentes, todas as pessoas, mas é importante isso, trazer informação realmente de qualidade para esclarecer os fatos. Lembrando que meio ambiente tem também, ambiente, social e econômico, né? Então, assim, claro, a secretaria faz o trabalho dela de parte ambiental, mas a gente também precisa ver esses impactos benéficos, né, para o social e para o econômico, para que o empreendimento seja instalado. Né? Ali eu vou até aqui tornar público uma fala minha, estou falando pela primeira vez, né? Não sei qual vai ser a interpretação de quem está ouvindo, mas foi aquilo que você falou no início, do porte, né? Que a gente teve no INEA, né? Ele também falou. A gente trabalhou no INEA com empresas grandes e grandes intervenções. E aquilo ali, conceitualmente para mim, é uma coisa pequena. Não é porque o porte baixo impacto, não. Claro. Mas pelo menos, na minha visão, entendeu? É uma coisa pequena. E em si o impacto é o que eu falei, visual. O visual salta aos olhos, entendeu? Mas em termos de magnitude, de impacto, é baixo realmente. Claro. Agora, uma coisa que tem interessante, olha só, a questão da água, disponibilidade hídrica. O INEA só emite a outorga ou a abertura de poços se ele tiver uma outorga satisfatória, não só para dizer, não, tiver sobra de aquífero. Entendeu? O INEA não emite, precisa para atender você, não. Ele estuda todo o lençol e a capacidade hídrica daquele lençol. Com certeza. Entendeu? Tem um comitê de bacias para isso, então pessoas técnicas por trás disso. Tá entendendo? Então não há leviandade, como me acusar de leviandade sobre isso. Agora, uma coisa eu tenho que falar. Eu acho que o bairro Mar do Norte é um bairro recente, tem uma deficiência estrutural. Isso aí é notório, não é nada assim, crítica a ninguém, é notório isso. Já existe, né? Existe, né? É estrutural, é de saneamento. Não é isso? Mobilidade. Então as pessoas que estão ali, que chegaram ali, que gostam do local pelo lado assim, bucólico da coisa, quer uma infraestrutura um pouquinho melhor. E se mirou no resort. Pô, se lá pode ter um resort, por que eu não posso ter um melhorzinho? A coisa aqui não. Mas eu acho que uma coisa acompanha a outra. Eu acho que a ida do resort vai criar mecanismos institucionais para que chegue para melhorar essas condições. Acho que isso aí é fundamental. Isso é fundamental, ter esse tipo de visão. E não só isso, eu acho que é um bairro que precisa, na verdade, sair daquele lugar comum, né? De um bairro, o Mar do Norte é um bairro esquecido. Não é um bairro esquecido. Ele pode não ter essa condição da infraestrutura.
mas o resort pode trazer essa estrutura. Sim. Porque já foi conversado isso com a Rio Mais e ela se mostrou, tá? Após as estimações dela aqui, interesse de ter todo o atendimento do município de Rio das Ostras. Então por que lá não pode ser atendido? Não é isso? A rede até lá é pouca coisa para chegar lá. Muito mais ela fez aqui, ó. 18 quilômetros de Casimiro aqui, exatamente, entendeu? Então eu acho que é uma questão temporal, que é uma questão da evolução da própria construção vai exigir as demandas. Não é isso? Eu acho que a coisa caminha aí. Mas eu sei que naquele momento, muitos calores, né, humanos, né, fizeram uma série de colocações. Você vê que eu fui na Câmara de Vereadores por 2 vezes, né? Abri meu gabinete a qualquer um. Nunca me fugi da minha responsabilidade. Não fugi, não me omiti. Eu estou aí para resolver. Agora, às vezes fica difícil você ouvir certas coisas de pessoas que não têm uma formação mínima. Entendeu? Porque aí fica difícil. É importante para a gente esclarecer, inclusive, outro assunto que está tendo muito impacto é a ampliação da rodovia. A duplicação da rodovia. A gente sabe ali que tem um licenciamento ambiental, são 2 etapas, né? Uma primeira etapa que foi licenciada. Isso é importante para esclarecer para o pessoal, são 2 etapas. São 2 etapas, o licenciamento ambiental da primeira etapa finalizou e a obra continuou, e agora a gente quer trazer essa informação desse licenciamento da segunda etapa, como é que está, é um licenciamento do município, né? A prefeitura está licenciando, mas o órgão licenciador é o INEA, né? Você faz essa conexão. E eu não vi o projeto, eu acho que ninguém aqui teve visto do projeto. Eu vi uma postagem no Instagram do Notícia Rio das Ostras, alguma coisa assim, olha, a evolução, tá saindo o sonho e tal. Mas eu vi tanto comentário assim negativo, às vezes a grande maioria, pelo que eu pude perceber, é de pessoas que não têm a informação realmente correta. E aí o grande questionamento como que vai ser essa ligação lá em Macaé? E a ponte vai afunilar lá. Não, porque até então estavam falando que só ia até o Mar do Norte. Aí as pessoas veem essa etapa, é para beneficiar A, B ou C, só vai até o Mar do Norte, não tem mais, isso aí é obra para inglês ver. E aí outra coisa também, ciclovia, vai ter ciclovia, não vai, podia ter previsto. Vai ter travessia de fauna, não vai, exatamente. Tem então, vários questionamentos. Pra gente dar um panorama geral de informações técnicas pra gente poder entender. Perfeito. Bem, eu vou fazer o seguinte, para a gente não criar fatos derivativos, né? Vou ficar só na questão ambiental e na questão ambiental que eu fui provocado. Tá? O que aconteceu? Quando o prefeito tinha uma dotação desde a época do governo Sabino, e o prefeito Marcelino conseguiu reativar esse convênio. Era um convênio que estava parado, ele conseguiu reativar esse convênio para fazer a duplicação. Porque Sabino ia fazer na época, mas não teve tempo hábil e depois não conseguiram tocar. E aí ele resgatou esse processo e, junto ao governo do estado, iniciou as tratativas. E aí tinha o projeto já definido, o layout, mas faltava o quê? A questão ambiental. E aí, chama o Nestor. Nestor veio. E aí eu me sinto muito confortável em falar isso, não por vaidade, porque eu tento, né, me tirar essa coisa de vaidade, que isso é muito ruim no gestor e no profissional. Essa obra, quando nós montamos o processo, a CEMAP que montou a CEMOP passou o projeto, tá? E a CEMAP que deu entrada no portal do INEA. Todas as tratativas ambientais foi em cima de um projeto da CEMOP. Deve ficar bem claro. E aí fomos para o INEA. E aí o que aconteceu? Foi para o INEA. Chegou no INEA, protocolamos aqui, foi para o Rio. Chegou no Rio, EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental. Que é exigido para licenciamento com grande porte. Porque na lei lá está duplicação de rodovias. E desse EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental,
que dá origem ao relatório de impacto ambiental, que é a parte mais para a sociedade, né, priorizando tabelas e tudo mais, para o melhor entendimento da sociedade, que nascem as consultas públicas, as audiências públicas. As audiências públicas, Exatamente. Mas o que aconteceu? A Lei 1356, que é a lei estadual que fala sobre o EIA-RIMA, ela diz o seguinte, construção de rodovias de 2 ou mais pistas. Bom, na lei nós tínhamos uma, né? Então não estava construindo 2. Então, a questão da leitura. A questão é da leitura. Interpretação da lei. E aí, começamos uma verdadeira odisseia planetária. E aí, fomos ao Rio de Janeiro defender que não teria que ter EIA-RIMA. Porque se teria que ter EIA-RIMA, teríamos que contratar um estudo de impacto ambiental, que demora no mínimo para contratar 1 ano. Só para não deixar passar, esse entendimento de 2 ou mais pistas construção de 2 ou mais pistas novas, tem alguma coisa de novo? Não tem. Tá. E aí, o que aconteceu? 1 ano para contratar uma empresa para fazer o estudo, né, que é o mínimo, né, que acontece, mais 1 ano para aprovar dentro do INEA, daqui a 2 anos, em 2022, 2025, não é isso? Iniciaria a obra, talvez. E isso sendo muito positivo, né? Muito positivo. Dando tudo certo. Eu tenho experiências de empresas que desistiram, contrataram o EIA-RIMA, gastaram uma fortuna, não é barato, tá? Não, quando chegou lá no INEA, que fez o GT, que é o Grupo de Trabalho de Análise, o cara disse, não, vou embora, vou para o Espírito Santo. Muitas empresas foram para o Espírito Santo, tá? Muitas empresas. Sim. Por causa disso. Dessa coisa do EIA-RIMA. E aí, conclusão, vamos lá. Resumindo aí eu fui ao Rio de Janeiro defender a não necessidade, a desnecessidade. E aí o presidente do INEA, Felipe Campilo, tá? Um grande abraço, presidente. É uma pessoa que eu respeito muito, falou até comigo que teria que ter o EIA-RIMA e ele daria todo o apoio para ter celeridade. Mas eu falei, presidente, com todo respeito, eu acho que não cabe pelo conjunto da obra em si. E aí, tá bom. Aí assim, tá bom, aí eu fiz foi na comissão de EIA-RIMA, a comissão que é o antigo CEA, fez uma explanação de motivos e mandou para a Comissão Estadual de Controle Ambiental, que é a SECA, que é o órgão máximo do Estado, é maior que o secretário, o poder deles, porque é um órgão que está acima de tudo, é um órgão que tem vários conselheiros de vários segmentos da sociedade. Né? E aí remeteu para a SECA avaliar a necessidade ou a desnecessidade do EIA-RIMA. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. E agora? Não, subiu o degrau. E aí fomos na SECA, nos reunimos lá, eu e o Maicon, nos reunimos lá com o presidente da SECA e pontuamos algumas colocações. Ele falou, você está falando, o que vocês estão falando é pertinente, me traz aí um breve relato sucinto do que é o projeto de vocês em si, pra gente, porque a SECA não tem só pessoas técnicas na área ambiental, ele é multidisciplinar e plural, para mim passar para os conselheiros e avaliarem. Aí eu vim para casa igual um ratinho, entendeu? Parei à noite, fez em casa, mandei para o Mike mandou todo dia no sistema, tudo tem que ser tudo online. E aí teve a reunião da SECA, que eu pedi para ser avisado para mim lá poder defender, né? Só que era uma reunião que ia ser muito grande da SECA, não me avisaram. Eu só soube quando eu estava transcorrendo lá no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei, né? Opa, vou esperar. Deus seja louvado, né? E aí, ao final da reunião, em primeira mão, eu soube que tinha aprovado a desnecessidade. Houve alguns questionamentos, que é pertinente, que eu vou falar. E aí, só que aí o que aconteceu? Desce agora para o conselho diretor do INEA, para o conselho diretor referendar. Eu falei, meu Deus do céu, é conselho da SECA. E foi para o conselho diretor do INEA, demorou um pouco para fazer a análise, né, dos quesitos. E aí foi emitida a licença ambiental de instalação da rodovia, criando algumas condicionantes, né, e essas condicionantes nós temos que segui-las até o final da obra. O importante essas colocações de passagens de fauna foi colocada na época lá, mas o INEA entendeu o seguinte, a análise deles, o trecho de maior densidade de vegetação é ali do âncora até a entrada de Itapepuçus.
Perfeito? E aí, em cima do histórico que nós fizemos, um histórico bibliográfico, tá? Nós apresentamos um histórico bibliográfico e não tinha grandes animais, só pequenos mamíferos, pequenos répteis e alguma coisa assim de anfíbios, alguma coisa muito pouco. Tem até relação no processo do INEA. E mandamos para eles, né, para essa segunda etapa do CONDI. E aí eles colocaram não ter necessária passagem de fauna, porque seria controlável um cercamento da área. Telamento, na verdade, um telamento. Então está dentro da condicionante. Não tinha necessidade de nenhum animal cruzar a pista como não tinha tem em porte para outros isso. lugares. Não teria porte, animais de pequeno ou médio porte, tá? Que tivesse essa capacidade. E aí eles entendem que o telamento, ao longo daquele trecho, atende essa necessidade. Ótimo. Então isso foi uma avaliação. Agora, basicamente foi isso, entendeu? Foi essa intervenção. Agora, o ganho para a cidade, não tem nem como você mensurar isso, eu acho que é muito grande. E aí, digo você, eu vejo que Rio das Ostras vai dar um salto em termos assim na parte de construção civil. E o segundo porque vai atrair muita gente que hoje mora em Macaé, a vir morar. Facilitado. Quantos quilômetros é do Âncora a Parque de Tubos? Exatamente, Pô, não sei. 20 quilômetros? Não. Menos? 9. 9? É mesmo? 9 quilômetros. Parque de Tubos. Claro. Até Âncora. Faz São 9 sentido. quilômetros. Gente, 9 quilômetros. Você demora meia hora. Você sai do centro de Às Macaé vezes para ir até lá em São José do Barreto, são 9 quilômetros também. Tá? Lagomar são 11. Entendeu? Então você está dentro de Macaé, você está andando mais do que você está em outra cidade. Eu moro em Barra de São João, eu trabalho em Macaé, eu Então, sei. aí. Entendeu? Então isso aí vai ser um ganho muito grande. Muito grande. E aí a gente vai ter que. Gente, a gente tem que fazer as medidas mitigadoras. E a gente sabe compromisso que o mercado, do governo. A gente sabe que o mercado está aquecido devido ao trânsito, porque o trânsito aumenta. Isso é clássico. Né? Aqui na nossa região. Eu, semana passada, fui numa audiência pública em Macaé, à noite. Coisa rara, eu não saio à noite, tá? Eu não saio à noite. Tô vindo aqui hoje também, ó, segunda vez esse ano, ó. Foi em Macaé semana passada. E aí, fui para lá às 5 horas da tarde. A fila começou no Âncora e terminou, sabe aonde, gente? Terminou naquele Alphaville. Sim. É isso aí. É isso. Aí eu olhei pro retrovisor do meu carro, não estava diferente não, tá? Não. Na Fluxo igual. Entendeu? E o licenciamento do outro trecho, do segundo trecho? Bem, isso aí eu não tenho como disponibilizar muitas informações, porque eu não sei ainda como que vai ser feito. Entendi. Ele vai ser feito. Está em negociação do prefeito com o governo estadual, para ver de que maneira vai proceder. Entendi. Mas se você analisar, vai ser por semelhança, vai ser a mesma questão. Mas então hoje a gente ainda não tem o processo aberto, está em tratativa. Está em fase de projeto ainda. Está em fase de projeto. Tá, Dentro da CEMOP. Dentro da CEMOP. Entendi. Vai seguir Entendeu? o mesmo fluxo, Entendi. né? Vai seguir. Porque eles fazem o projeto, passa para a gente apresenta junto ao governo do estado. Então a gente não tem nem noção de como vai ser aquela parte lá que afunila lá em Macaé, que chega na ponte. Se vai duplicar, continuar, passar ali? Seria uma certa assim. Eu tenho o meu conceito sobre aquilo ali. Que já até foi conversado dentro do INEA sobre isso. Entendeu? Mas o que acontece? Ali nós temos uma situação limitante que é a ponte. Vai ter que ser feita duas pontes novas, né? Que aquela vai fazer uma, derruba a outra, faz de novo. Sim. Porque aquela ponte. Eu sei com o tempo vocês têm de idade, mas eu sou bem velhinho. Aquela ponte, só ali eu tenho 40 anos que eu venho a Macaé, aquela ponte é a mesma, tá? Eu não sei se a rua subiu ou se ela afundou. Entendeu? Então, vai ter que fazer ponte. Isso aí precisa da Prefeitura de Macaé participar também. E o prefeito Herbert Rezende já se comprometeu junto ao prefeito Marcelino de estar junto nessa empreitada. Então já é um ponto positivo para os dois. E aí, o que acontece? Ali, por uma questão de estreitamento de faixa, talvez nós tenhamos que repetir aquele trecho que tem em Macaé ali, perto da Mirante da Lagoa, que tem os tachões, porque a gente não pode fazer uma ampliação muito grande ali por causa daquele lago que tem da Zen. Entendi. Isso. Entendeu? A gente não quer impactar o lago da Zen. Então a gente tem que fazer uma pista ali, né, uma pista de rolamento, que seja compatível com uma duplicação, mas não tenha faixa de acostamento ali naquele período. Aí mais na frente já faz a faixa. Agora, até Alphaville, eu creio que dá para fazer com pista dupla, dá legal. Entendi. Mas depois da Alphaville vai ter que ter, não é nenhum afundamento, estreitamento lá na frente abre, entendeu? Porque do lado de Macaé já dá para abrir.
Porque não sei se você viu, ali em Macaé onde tem aqueles eucaliptos, não tem os eucaliptos lateral? Então, aquela rua lateral, retirando aqueles eucaliptos, você consegue fazer um alargamento ali. Sim. Em resumo, soluções estão sendo criadas. Sim. Soluções estão Então- sendo criadas, então o anseio da população com relação a... Tem gente técnica por trás disso e vai ser duplicada até Macaé, óbvio, não vai ser só até ali. E soluções estão sendo criadas para resolver os problemas. Bom, seguindo naquela questão de informações sensíveis e de informações importantes, a gente tem ali a questão do canal de Medeiros. Eu moro no Operário, mas tenho uma residência também lá na cidade de Beira-Mar, então assim, eu convivo ali com aquele canal ali passando por ali ou passando pelo Recanto há muitos e muitos e muitos anos. Tem um amigo que é o Gerli, que ele mora exatamente em frente pro canal e ele vive fazendo graça daquilo. Ele acorda lá, abre a janela e fala: hoje em Veneza, Mas ele tá vai- tranquilo. Mas ele ainda vai ter surpresa ainda de navegar ali até o Rio São João. Tomara, eu trago esse anseio aqui, essa pergunta muito em função dele, assim. Disso. O canal de Medeiros é 7 quilômetros aproximadamente, que é construído na década de 70, inicialmente para irrigação, depois passou para receber, né, a questão de águas pluviais, e hoje, além de receber as águas pluviais, recebe também uma grande contribuição da parte de esgoto. A gente teve, em 2015, um projeto que foi chamado Urbanização Reviver, que não aconteceu. Depois, em 2019, a gente teve a questão do plano, né, de saneamento, que também não aconteceu. E a gente queria saber assim, qual é a perspectiva futura de hoje, né, para o futuro, com relação ao saneamento da cidade, e principalmente com relação àquele trecho ali do canal de Medeiros. Bem, só inicialmente a gente não dá para fazer gestão olhando pelo retrovisor. Sim, Mas a gente tem que fazer uma contextualização. sim. Existe um sistema de tratamento de efluentes domésticos chamado fossa filtro sumidouro. Sim. Esses equipamentos funcionando a plena carga, ele te dá uma redução de 80% da carga orgânica. É satisfatório, tá? É satisfatório. Então, toda aquela região contribuinte daquela bacia ali, tá? Drenante, todas as residências teriam, por obrigação, né, Ter o ter um sistema próprio. Tendo em vista que eles sabiam que não tem um sistema público. Sim. Né? Então existe uma deficiência também dos moradores. E aí o canal dos Medeiros, né, se tornou uma vala negra de grande extensão. E aí o meu sonho é que a empresa concessionária de águas, né, assuma efetivamente no ano que vem e promova, né, esse saneamento de duas áreas que eu acho vitais, tá? Que é a contribuição da Lagoa de Iriri, que eu acho um cartão postal fora de série, uma lagoa urbana, mas extremamente agradável e lindo. E a questão daquela região de cidade praiana, cidade de Beira-Mar, Serra Mar e aquela periferia ali do Operário ali, Sim. direção do Bosque, aquela região ali. Então eu acho que isso aí são questões de prioridade, mas não é eu que defino. Sim. Quem define é quem é o gestor do contrato, ou fez parte da época da transição aí. Eu creio que nós vivemos 30 anos, né, sem esse tratamento adequado. Talvez vamos viver mais algum tempo. Tá? Não estou querendo aqui ser, digamos assim, para ele é tudo natural. Não é. Vivemos 30 anos. Vamos viver um pouco mais. Mas eu tenho um sonho, talvez não sei se eu consiga ver, mas eu tenho um sonho realmente de pegar um dia um caiaque e ir até o Rio São João. Por que não? A bacia ali é RH 6, nós somos RH 8. Mas ela se completa. Os municípios têm limites ali e a empresa é a mesma de saneamento. Então, eu acho que ali tem um interesse coletivo, né, de fazer aquela urbanização saneadora, entendeu? E eu acho que isso é muito importante. Agora, temos problemas realmente, é muito ruim aquela contribuição ali, o cenário é feio, até tem uma proliferação de gigogas, né? Então, o cenário assim é feio, eu reconheço, mas é uma questão que já está posta, entendeu? Temos feito medidas mitigadoras junto com a CEMOP, que é retirar aquele excedente, temos feito, mas ela tem um poder de reprodução muito grande, entendeu? E esse poder de reprodução
impacta na velocidade da retirada, entendeu? Você retira que a está lá atrás. pouco Então, a gente tem que entender isso. Existe um problema? Existe. Mas existe um mecanismo da solução, que é a empresa, quando assumir na sua plenitude, né, ter a celeridade de entender que é um problema muito grande. Um problema específico, pontual e que requer maior atenção, realmente são esses pontos. E ali tem vida, porque outro dia eu estava passando por ali, estava até andando no meu cavalo e vi uma família de capivaras, assim, um macho, a fêmea e 2 filhotinhos. Já vi 2 patos selvagens, cara. E vi uma cena triste, que tinha uns adolescentes assim, e a capivara tava assim meio acuada na gigoga, assim, só olhando eles. E você acredita que um gaiato daquele pulou de cabeça, tipo assim, para mergulhar aí. A capivara avançou nele, Nossa. Ele rapidamente foi remando para trás assim, conseguiu sair, mas saiu todo preto, assim, uma cena muito, muito triste, realmente. A Prefeitura de Casimiro de Abreu, na gestão atual, conseguiu até uma licença do INEA, que eles iam promover, fazer um desassoreamento do trecho deles, né? São 4 quilômetros, que pertence a Casimiro, barra ali, né? Sim. Só que eles não conseguiram contratar uma empresa, porque realmente o custo é caro, né? Eles não conseguiram. Se eles conseguissem fazer uma pequena desobstrução, já ia melhorar muito. Eu até conversei uma vez com o secretário Samuel, né, Neves, que era o secretário lá, e eles tinham medo do impacto desse volume de água lá. Entendi. Mas o que acontece? Realmente, vai ter um primeiro impacto, né? Porque tem muitos anos aquele material ali estagnado. Mas talvez um estudo de corrente, um estudo de hidráulica ou hidrodinâmica, talvez dissesse, né, qual a velocidade que ela ia chegar no mar e o que o mar ia travar. Mas aí não entrei muito nesse mérito, porque é a questão do município, mas eles tentaram viabilizar junto ao INEA e conseguiram, só que não conseguiram fazer a contratação. Seria talvez um momento ali, um diferencial, entendeu? Em resumo, então, a gente tem que aguardar a empresa, que é a Rio Mais Saneamento, assumir de fato a gestão 2024. 2024, né? Mas, e essa ação tem que ser uma ação proativa da Rio Mais, é isso? Eu não entendi. Não, ela tem a concessão do serviço de água hoje e do esgoto a partir de 2024. Aí ela vai assumir, como era a BRK, ela vai tratar da parte de esgotamento sanitário. Então, assim, como ela está fazendo obras, tanto na parte lá de captação de água, né, na estação de tratamento de água, quanto de ampliação de adutores e tudo mais, espera-se que ela trate da parte de esgoto com esse mesmo empenho, afinco, para poder resolver. Tem uma coisa que eu escutei na faculdade, na aula de saneamento, acho que foi até o Luiz Gomes que falou. Uma coisa é um balde de esgoto dentro de uma lagoa. O poder de dissipação dela é muito grande. Uma coisa é uma lagoa de esgoto dentro de um balde d'água. Então, assim, não tem o que fazer. Não tem capacidade de suporte. Você tem que realmente fechar as torneiras, fechar as contribuições para que aquilo você consiga tratar o... Agora, quem naquela região ali tem um sistema de fossa-filtro, ajuda bastante. Mas eu vejo Fizemos uma ação há pouco tempo, né, com a fiscalização junto com a vigilância sanitária, muitas ligações irregulares. Eu prefiro não falar esse nome não, que mas irregulares, sabe? Irregulares. E aí é difícil, tá? Algumas construções não tem nem como você fazer um sistema, porque são pequenas casas conjugadas. Fica muito difícil. Então aí, volta lá no meu planejamento urbano. Como que o planejamento urbano, ele interfere diretamente na questão ambiental, na qualidade ambiental. Entendeu? Então eles são eternos namorados. Entendeu? Eles têm que andar juntos. Entendeu? E quando eles andam juntos, você vê que a cidade tem um outro perfil. Né? Eu creio, tá, que o que a gente vai deixar de legado enquanto secretaria vai ser importante para isso. Tá? O plano de gerenciamento costeiro, o plano de saneamento, como você perguntou no início. Esse plano de saneamento vai ser reiniciado agora através do comitê de bacia, entendeu? Ele vai incluir também a parte de resíduos sólidos, então vai ser um plano muito bem abrangente, né? E é um legado que a gente vai deixar dentro da prefeitura, mas as questões pontuais que a gente sempre colocou, né, cara? Não dá para você construir uma identidade ambiental se você não tiver uma população com cidadania ambiental, entendeu? A pessoa fala muito de cidadão na questão do caráter, da conduta. Mas cidadão é mais do que isso. Cidadão
o ecocidadão é aquele que se vê dentro de um contexto planetário. Ele sabe que o plástico que ele jogar ali no Rio vai chegar lá nas Ilhas Fiji. Não existe jogar fora, né? Tá tudo dentro. Entendeu? Tá tudo dentro. Eu há tempo atrás fui criticado aí, nessa limpeza de praia, dias específicos. Eu recebi uma crítica aí mas eu recebi a crítica, na boa. Mas eu acho que fazer limpeza de praia, dia de praia é bacana, é bem emotivo. Mas o interessante é a campanha que eu lancei depois, logo em seguida. Combata a poluição plástica. Não jogue. Em todos os níveis. Não é só na limpeza do litoral. Se você combater a poluição plástica na tua rua, o bueiro não vai levar ela na rede de drenagem, ela não vai voar para a praia. Não. É isso. Entendeu? Então tem que acabar com a poluição plástica, em qualquer nível, para que ela não chegue no mar. Depois que chegar no mar, é difícil. Já era. Vários microplásticos, até no nosso alimento. Búzios está tendo problemas com isso, tá? Com poluição plástica do mar. Sim. O prefeito lançou até agora a campanha de lixo zero no mar. Eles fizeram um levantamento, tá? Com mergulhadores. Mapearam o fundo do mar, das praias principais de Búzios. E viram coisas horríveis. Então, eu tive com o prefeito de Búzios semana passada, e o doutor Alexandre, e ele me falou sobre isso. Então, é uma coisa que a gente também tem que começar a pensar. Não deixar chegar lá. Depois que chegar, é difícil. Entendeu? É sim. Nosso podcast hoje é cheio de informações técnicas, né? Muito. Acredito que Muita tiramos informação. algumas dúvidas, outras vão surgir. Então, deixe seu comentário, ativa o sininho, não deixe de seguir nossas redes sociais, que a Aero está em todas as redes sociais ativamente. E antes de encerrarmos, temos a hora do desafio. Tem um desafio para o Nestor? Temos um desafio. Quem vai desafiar o Nestor? Bom, tivemos alguns desafios aqui. Fale sobre o livro, enfim, N situações. Acho que é mais uma reflexão mesmo para você, diante de toda essa bagagem, de toda a sua vida profissional, né, acadêmica e profissional que você falou aí. Pensar, a gente falou bastante em futuro, vamos pensar em futuro. Qual é a gestão acaba, né? Termina no ano que vem, pode ser que renove o prefeito e pode ser que você continue sendo secretário, pode ser que não, mas vamos pensar assim, a nível de próxima gestão, as eleições estão aí. Qual é o novo secretário, se tiver um novo secretário, ou se você mesmo, né, continuar na cadeira, qual é o ponto focal, qual é o ponto de melhoria que esse gestor deve ter para com a cidade de Rio das Ostras? Bem, eu não me vejo, tá? Em um outro governo, né? Qualquer que seja o vencedor do pleito. Eu pretendo encerrar, né, junto com o governo Marcelino, a quem eu respeito muito, né, a quem me confiou, né, a chave, né, da secretaria. Mas eu vejo que o maior desafio vai ser essa questão do casamento do planejamento urbano com adequações ambientais, tendo em vista a questão das mudanças climáticas. Isso é uma coisa que está acontecendo. De uma forma sutil, mas está acontecendo. E Rio das Ostras tem esses experimentos, tendo em vista, né, processos erosivos na orla. Perfeito? Então, acho que isso aí é uma fonte grande de desenvolvimento de atividades. Isso é uma coisa que eu vejo. Mas assim, mais premente, eu acho que essa questão que você colocou no final do saneamento ser uma questão bem mais emblemática, que a gente tem que resgatar esses 30 anos em um. Desculpa falar essa questão, não dá para falar 30 anos em 3 não, tá? Tem que ser 30 anos em um. Um macro programa de obras, né, desenvolvido pela concessionária, para dar um fluxo, né, de caixa mesmo, tanto para a empresa, né, quanto para os moradores terem uma percepção melhor da necessidade do saneamento. Porque até hoje em Rio das Ostras as pessoas não têm essa noção. Não é crítica a ninguém, tá? Claro. Mas você não sente o valor da BRK dentro da cidade, do que ela fez, entendeu? Em termos de valor agregado, de benefício ambiental. Então a gente precisa dar um input maior nisso, para que todos vejam essa necessidade. E chegar como o Niterói chegou, né? 100% de rede de água às residências e 99% de esgotamento sanitário. Eu acho que isso é um recorde, né, muito grande e é um avanço incrível para a cidade de Niterói, que hoje convive com esse cenário maravilhoso. Com certeza, entendeu? É um exemplo que a gente tem que perseguir. Né? Perseguir, exatamente. Então, acho que o desafio é a questão do planejamento urbano e ambiental andarem juntos, né, dentro de um plano diretor, e a questão do saneamento como uma ferramenta do cotidiano. Porque quem não quer ter, né, seu esgoto tratado?
Agora, é aquela história, tem que saber que esgoto tratado nos leva o quê? A ter que pagar por isso. Não existe almoço grátis no saneamento. Entendeu? Isso aí vai ser uma questão que vai ser muito discutida, porque as pessoas, o cidadão quer o benefício, mas quando tem que fazer a contrapartida daquele benefício, ele se arvora. Então vai ter que entender isso. Tem isso? Nós tivemos muito problema nisso na cidade do Rio de Janeiro, tá? Na gestão SEDAI nos últimos anos. Então, é uma coisa que tem que ser avaliada. Não é só, vai ter o saneamento? Vai. Mas você vai pagar. Claro. Eu acho que se tiver realmente o saneamento e se a gente conseguir atingir, por exemplo, o nível Niterói, as pessoas vão se conscientizar e com os trabalhos que vão ser feitos de conscientização e tudo mais, e vão pagar satisfeitos, porque realmente está trazendo, sobretudo, saúde para aquelas pessoas. Acho que... Mais alguma coisa? Bem, Acho que é isso. Antes da gente encerrar e presentear o nosso convidado, porque verdade. todos no podcast da Aero ganham a caneca do podcast da Aero. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e à Mútua Caixa de Assistência dos profissionais do Sistema CREA Confeia, a Criare Alphaville, a Vilarejo Acabamentos e a Navarra Engenharia. Muito obrigado por proporcionar esse bate-papo muito esclarecedor para que nós possamos entregar esse assunto para a população. E vamos presentear o nosso convidado com a caneca do podcast da Aero. Muito bom. Nestor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, tá? Vou abrir aqui para mostrar que não é caixinha de surpresa. Não. Não é Kinder Ovo, né? Entendeu? Aí. É a caixinha vazia. Poxa É a vida. caneca pra você colocar lá na sua sala, lá pra você tomar um café atrás. É para você Legal. lembrar que participou do Legal, podcast da Aero. Aero. Tá entregue. Legal. Obrigado. Obrigado gente. aí, tá? Obrigado de verdade. E me coloco à disposição para, se for necessário, né, vir aqui fazer algum esclarecimento, tá? Me coloco à disposição desde já. Tá Obrigado. perfeito. E também Obrigado. colocamos, né, a Secretaria de Meio Ambiente de Rio das Ostras à disposição de todo o munícipe, tá? Todos que chegam lá são atendidos por mim, não tem negócio de agendamento, não tem porteiro trabalho. Todos são importantes para a cidade, no meu conceito, e todos são atendidos, qualquer seja a situação. Importante. Tá bom? Perfeito. Importante. Gente, muito obrigado. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada pela aula. Nada, que